Olá, querido, graça e paz. Eu me chamo Robson Ribeiro. Estamos de volta a mais um vídeo no nosso canal. Depois de um longo tempo, a gente ficou afastado devido à falta de equipamento, tanto de equipamento de vídeo, né, para produzir um material com mais qualidade, como também de um cenário um pouco mais iluminado. A gente não tem isso e eu continuo sem ter esse equipamento, tanto para ter um vídeo com mais qualidade, como um cenário mais iluminado. Então, como eu não tenho previsão de quando a gente vai adquirir esse material, um cenário melhor, deixa eu ligar aqui a claridade um pouco melhor, deixa eu dar um pouco mais de luz. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar assim, sem ter um material, sem ter um equipamento com um pouco mais qualidade, mas por honra aquelas pessoas que já estão inscritas por você, que já está inscrito no canal, eu decidi gravar mais uma vez e a gente vai estar aqui, vez por outra, trazendo um conteúdo aqui no nosso canal. Lembrando que esse canal no YouTube, que leva o meu nome, é, o objetivo maior é a propagação do Evangelho, é levar a palavra de Deus, levar assuntos doutrinários para que você possa compreender a Bíblia de acordo com aquilo que de fato ela passa para você, para nós, né, de forma simples e objetiva. Eu tento fazer vídeos sempre curtos, de 10, 15, 12 minutos, com o objetivo sempre de tentar esclarecer algum assunto que tem um pouco mais de complicação. A gente vem sempre falando nos vídeos aí anteriores, que já faz um tempo, né, que tá sobre escatologia, sobre assuntos escatológicos. Mas hoje, nesse retorno, eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente e eu quero falar sobre identidade cristã ou realidades da nova criação, que foi o assunto que libertou a minha vida. Mesmo na igreja, mesmo eu tendo aceitado Jesus, algumas verdades bíblicas, eu não conseguia aceitar, eu não conseguia entender, não conseguia viver a plenitude daquilo. Eu sempre olhava para aquele tipo de mensagem dizendo assim: rapaz, isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, menos comigo. Porque eu vim de uma história um pouco complicada, né? Como eu acredito que muita gente veio, até coisas piores do que eu. Mas eu tenho a minha história, passei pelas coisas que passei e travou a minha mente em muita coisa porque fui ensinado que não valia nada, que não prestava para nada, que eu não ia dar em nada na minha vida. Eu cresci com uma necessidade muito grande de aceitação e por isso que me envolvi em coisas até que não deveria ter me envolvido, mas por falta de uma identidade, eu terminei por questão de querer ser aceito, de querer ser introduzido na sociedade, de querer ser introduzido no círculo de amizade, terminei aceitando que fosse imposto na minha vida muita coisa. Quando eu entrei no evangelho, eu entrei com essa dificuldade de que algumas coisas não eram para mim, né? Eu não conseguia me ver à luz daquilo que estava sendo pregado, a imagem e semelhança de Deus, ou como filho de Deus. Eu sempre relacionei a vida cristã com aquilo que eu vivia no passado. E isso sempre foi um entrave para mim. Então, eu mergulhei nas escrituras sagradas para tentar entender essa questão das realidades da nova criação, quem eu era, o que eu podia, né, aquilo que eu sou, aquilo que eu posso e aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. E me aprofundei nesse ensino até que essas verdades começaram a fazer parte da minha vida. E hoje, o que eu vivo, o que eu tenho como coisas é sempre relacionado àquilo que eu sou em Cristo. Então, se eu puder te ajudar nesses minutos aqui que a gente vai ficar, se eu puder te ajudar nesse sentido, vai ser bênção para a tua vida, porque foi bênção para mim. Então, eu quero começar lembrando a você a história do apóstolo Paulo. Ele mesmo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Uma coisa que trava a cabeça e o coração de muito cristão nos dias atuais, isso, graças a Deus, vem mudando, mas ainda é muito forte nos dias atuais, é conseguir compreender ou conseguir aceitar o que está escrito sobre ele com aquilo que ele está vivendo é, no momento. E eu sempre costumo dizer que é um perigo quando a gente quer interpretar a Bíblia à luz das experiências que nós estamos vivendo ou à luz das experiências que outras pessoas passaram. Queridos,
O que nós estamos vivendo ou o que nós estamos passando não pode ser jamais termômetro para a gente dizer que é de Deus ou que não é de Deus. O que é de Deus, ou quem Deus é, ou o que nós somos, não está baseado na nossa vida aqui na Terra. A nossa vida humana, aquilo que nós estamos passando como dificuldade. Né? Eu já vi pessoas interpretando que mas se Deus quisesse que, se Deus fosse dessa maneira, eu não estava passando por isso. Se Deus não curasse nos nossos, se Deus realmente curasse nos nossos dias, como foi no passado, fulano de tal que era um homem de Deus não tinha morrido de enfermidade. E tantas outras coisas que a gente escuta as pessoas falarem, mas não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com as experiências, tem a ver com o que Deus disse. Deus é bom não é porque ele fez bondade. Deus é bom porque está escrito que ele é bom. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é porque ele curou no passado, é porque está escrito. Então, as coisas que aconteceram ou que deixam de acontecer não pode ser termômetro para aquilo que Deus é ou para aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Então, da mesma maneira, o que nós estamos vivendo ou o que nós estamos passando não é o termômetro para a gente dizer se aquilo ali é de Deus ou não é de Deus. A nossa vida aqui na Terra, nós iremos passar por aflições, mas isso não pode ser o termômetro para dizer que Deus quer que a gente passe por aquilo ou que aquilo ali está destinado para a gente viver. Porque a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. O nosso lugar de fato é à direita de Deus, é em Cristo à direita de Deus. Eu quero pedir a você de hoje em diante, quando você estiver lendo principalmente o Novo Testamento, grife na sua Bíblia todas as vezes que aparecem as expressões em Cristo, nele, por meio dele, todas as vezes que aparecem essas expressões, porque elas vão dizer exatamente a nossa posição espiritual. Um exemplo disso é Efésios capítulo 1, versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós somos abençoados em Cristo. Em Cristo é que nós temos a autoridade no nome de Jesus. Em Cristo é que nós somos feitos nova criatura. Não tem a ver com a nossa história, não tem a ver com o nosso tipo de vida humana, tem a ver com o que Cristo fez por nós. Isso a gente precisa entender. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse: tudo que eu sou, eu troco, eu considero como refúgio por causa de Cristo. Ele diz: se alguém poderia se gloriar segundo a carne, quanto mais eu, israelita, né, da tribo de Benjamim, que era a mais querida das 12 tribos de Israel, filho de pai e de mãe hebreu. Ele disse: quanto ao zelo da lei, perseguidor. Né, ele diz: mas tudo isso eu considero como refúgio. Ou seja, a história de Paulo, a identidade de Paulo, não estava mais de acordo com as suas, vamos dizer assim, com o seu pedigree, né? Evangélico cristão da época. Ele disse: eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Sou filho de pai e de mãe hebreu. Né? Quanto ao zelo da lei perseguidor, né? Sou da lei farisaica, a mais rígida. Mas tudo isso eu considero como refúgio. Então a identidade de Paulo não estava baseada naquilo que ele era ou na história dele. Estava baseado no que Cristo fez. Então você pode ter vindo de uma família muito rica, como você pode ter vindo de uma família muito pobre. Você pode ter passado por muitas condições, vamos dizer assim, desagradáveis. Você pode ter sido a pior das pessoas, mas o que te define hoje, o que me define hoje, não foi aquilo que nós vivemos no passado, não é a nossa história, da onde a gente veio, é o que Cristo fez. A pobreza não está ligada à falta de dinheiro, está ligada à mentalidade. Existem pessoas que são ricas financeiramente, mas elas têm uma mentalidade de pobreza. Não gasta nada, não compra nada, tem vontade de ter as coisas, tem condição de ter, mas não tem, porque tem uma mentalidade de pobreza, de que vai faltar, que se ela usar vai ter falta. Então, pobreza não tem a ver, queridos, com dinheiro, com condição financeira, tem a ver com a mentalidade. E o que nós precisamos hoje é mudar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, né, que a gente conhece muito bem, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sem essa renovação, não tem como eu experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Eu preciso renovar a mente. E renovar a mente é mudar pensamentos errados por pensamentos certos. É fazer uma reciclagem daquilo que eu penso, quem eu sou, quem eu era, o que eu tenho, o que eu posso. A imagem de Deus, ao que Cristo fez, ao que Jesus fez na cruz. Então, não se baseia na tua história. Independente do que você viveu, independente do que você passou, você pode triunfar, viver uma vida de triunfo aqui na Terra. Ainda que você não tenha recursos, ainda que a sua condição financeira seja ainda muito precária, mas nós podemos, queridos, independente daquilo que nós estamos vivendo, viver uma vida de triunfo, viver uma vida de paz, viver uma vida de alegria, viver uma vida de sucesso, porque Cristo Jesus foi para a cruz para mudar a nossa história. Jesus não morreu na cruz para mudar a nossa condição financeira. Ele não foi para a cruz para simplesmente ficar nos curando de enfermidade. Ele foi para a cruz para mudarmos a nossa identidade. Ele foi para a cruz para que a gente pudesse viver saúde divina. Não viver adoecendo e sendo curado, mas viver uma vida plena de saúde. Ele não foi para a cruz para que a gente pudesse ter dinheiro, ter sucesso. Ele foi para a cruz para que a gente pudesse ser um sucesso, para que a gente pudesse ter um futuro glorioso, uma vida gloriosa, independente das nossas posses. Então entenda isso, viva isso e seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Então até a próxima, que Deus continue abençoando a tua vida e a paz de Jesus.